Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, estamos hoje aqui confrontados com uma situação do país muito complexa. E é complexa porque a uma situação de quase ruptura económica e financeira se junta uma profunda crise política. Ambas têm a mesma origem e os mesmos responsáveis, que são o Governo e o Partido Socialista, liderados pelo engenheiro Sócrates. A situação é verdadeiramente complexa, mas não é nova. Não é de hoje, não é de ontem, nem é de há 15 dias. A crise política de que hoje tanto se fala não resulta de qualquer facto recente, porque há muito que o país se vem arrastando penosamente numa crise política, que dura há tantos meses quantos os que tem este segundo governo socialista. O que tem variado tem sido a forma como essa crise se tem manifestado e que diverge consoante os meios que o Governo tem escolhido para enganar os portugueses. Desta vez escolheu encerrar-se numa torre de arrogância e de desprezo democrático para extremar a sangue frio a crise política. Considero, por isso, senhores deputados, absolutamente inútil, neste momento, analisar se esta última atuação foi tática, se foi estratégica ou se foi inconsciência. Aqui é bom lembrar que este Primeiro-Ministro está em funções há cerca de 6 anos, o que devo dizer que tive algumas dúvidas nos cálculos que tinha feito quando ouvi o Sr. Ministro das Finanças falar. Parecia que tinha chegado apenas há 6 semanas. O Primeiro-Ministro está, portanto, em funções há cerca de 6 anos e, ao longo destes últimos anos, quanto mais se degradava a realidade, mais o Primeiro-Ministro se empenhava em ocultá-la aos portugueses, recorrendo sempre a um discurso manipulador, mascarado de otimismo e que impediu a mobilização dos portugueses para reagirem a um estado de emergência. E não só impediu, como minou a confiança em todos os setores da vida nacional. Enfraqueceu as instituições e conduziu a uma desagregação social que só não é mais dramática graças aos laços de solidariedade que se têm gerado na sociedade civil. Sabemos, e não esquecemos, que este Primeiro-Ministro foi legitimado por eleições que o conduziram ao poder. Mas também sabemos que essas eleições foram, sem dúvida, um êxito de marketing político que se desmascarou impiedosamente no dia em que foi obrigado pelas instâncias europeias a fazer tudo ao contrário do que tinha anunciado. Apesar disso, e atendendo à gravidade da situação do país, o PSD não deixou de apoiar os sucessivos pacotes de medidas que o Governo foi apresentando nos últimos meses. E fê-lo na expectativa de que isso contribuísse para a criação da confiança interna e externa, que todos sabemos ser fator determinante para alterar a forma como as instâncias internacionais nos encaram. Infelizmente, de nada serviu
este esforço patriótico do PSD. É que nem assim, nem com este esforço patriótico do PSD, o Governo se sentiu comprometido. Nem assim se sentiu na obrigação moral de agir com transparência, com lealdade e com respeito pela verdade perante os portugueses, como se viu pelo desenrolar dos últimos acontecimentos. Chegados a este ponto, em que foram desbaratados todos os fatores de confiança que podiam existir, o problema que agora se coloca ao país e que hoje aqui se discute já não é ao nível das medidas em concreto. Se elas são boas ou más, se são corretas ou incorretas, se são necessárias ou não são necessárias. O problema que se põe a este Parlamento com uma clareza gritante é ao nível de quem as propõe e de quem se responsabiliza por elas. E não há confiança nem nuns nem noutros. E não se diga que esta minha afirmação resulta de um qualquer jogo partidário. São já muitos e cada vez mais as vozes de responsáveis de importantes setores da vida nacional, incluindo do Partido Socialista, que vêm a terreiro reconhecer com clareza que se esgotou irreversivelmente a confiança neste Governo. Por isso, senhores deputados, não vale a pena insistir. Já se percebeu que a reação dos mercados está a ser determinada por algo de muito mais profundo do que pelo número de pacotes sucessivos e respectivo conteúdo, por mais drásticos que eles sejam. A crise política é uma crise que é inerente a este Governo, protagonizado por um Primeiro-Ministro em quem não se acredita e num Ministro das Finanças que perdeu o crédito que é essencial a quem desempenha esta função. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, Portugal precisa de resolver o seu principal problema, que é o do endividamento externo. E por isso todas as políticas devem convergir para estimular a economia produtiva e a produção de bens que possam ser exportados ou substituir importações. Deste modo, os recursos disponíveis devem ser prioritariamente canalizados para estes setores e é neste contexto que o orçamento é um instrumento precioso para a concretização deste objetivo. A redução do déficit liberta recursos que poderão ser aplicados com maior eficácia. Assim, a política económica deve ser orientada no sentido de criar as condições para que a economia cresça pelo lado da oferta. Mas, dada a situação a que chegamos, é um rumo que exige muito esforço, muita persistência, com certeza muitos sacrifícios, mas que é o único caminho que conduz ao aumento de riqueza e consequente redução do desemprego e, portanto, ao desanuviamento da tensão social que se agrava rapidamente. Ora, este Governo o que tem feito é atuar do lado da procura, restringindo-a através de cortes em salários e de aumento de impostos. É exatamente o contrário do que devia ser feito. E por isso pergunto, até que ponto é legítimo permitir que o país empobreça à medida que este Governo teima em praticar políticas claramente contrárias
àquelas que são necessárias para inverter o rumo que precisamos de retomar. Até quando vamos assistir à degradação das condições de vida dos portugueses, a esta espiral de políticas erradas, sem que o Governo assuma uma única vez as suas responsabilidades? Até quando vamos tapar os olhos perante esta realidade, sabendo nós todos que, pela forma como o Governo atua, o país continuará a afundar-se irremediavelmente? E comporta-se sempre de modo a minar a confiança. Na verdade, este Governo habituou-nos a comportar-se com uma habilidade perversa, simultaneamente como Governo e como oposição. Tanto se responsabiliza por tudo o que se pode dizer que corre bem, como responsabiliza os fatores externos pelas más notícias. Nesta sua duplicidade, tanto atribui às instâncias internacionais a causa de todos os males, como vai à Sra. Merkel pedir ajuda e de seguida jura que não precisa dela. E é assim que o país assiste perplexo à notícia de que num dia estamos num mar de rosas e no dia seguinte num beco sem saída. O Governo encontra-se hoje completamente perdido neste labirinto que construiu, para o qual arrastou os portugueses e de onde não consegue sair. Agora estamos perante uma solução sem retorno. Senhor Presidente, senhores deputados, nós sabemos que o Governo responde politicamente perante esta Assembleia. E assim sendo, somos nós, deputados, que estamos na primeira linha da responsabilidade para defender os interesses do país e atalhar o declínio inexorável a que este Governo nos tem conduzido de forma persistente. Sabemos que a crise em que estamos mergulhados é uma crise de confiança há muito perdida. E quando a confiança se perde, dificilmente se conquista. E também sabemos que a confiança não se decreta. Antes se constrói com rigor, com coragem e, muito especialmente, com princípios, sempre orientados para a defesa dos interesses coletivos. E os portugueses também sabem que a análise que fazemos do país não é oportunista, porque ela é a mesma há muito tempo. Repetidamente o afirmamos. E se alguma dúvida houvesse, o facto de o próprio Governo reconhecer que o país está na iminência de ter que formalizar o pedido de ajuda externa para acalmar os mercados, dá só por si a dimensão do drama a que este Governo nos conduziu. Nesta medida, o PSD será coerente com a avaliação que faz da situação e dos verdadeiros interesses de Portugal e dos portugueses, aos quais nunca omitiu a verdade. Assim, o Partido Socialista soubesse reconhecer, em consciência e com humildade democrática, que é tempo de contribuir para inverter este caminho. É esta a verdadeira resposta que os portugueses esperam de nós para poderem voltar a confiar no futuro. Muito obrigado.